Bora lá, meu povo, 11 milhões por Guzmán. Fortaleza acerta a compra do meia e Luquinhas vai pro torpedo, diz jornalista. Alanzinho titular. Renato Paiva define mudanças na equipe contra o Mirassol. De olho no VAR. CBF antecipa fim do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingo, dia 24 de agosto de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 18 horas e 30 minutos em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para Fortaleza e Mirassol. Jogo extremamente importante para o nosso tricolor do PC vencer se quiser começar a sonhar em sair da zona de rebaixamento. E aí é importante atualizar para vocês, o Fortaleza é o vice-lanterna da competição com seus singelos 15 pontos em 19 jogos realizados. Apesar dessa ser a rodada 21, tem um jogo atrasado aí contra o Atlético Mineiro fora de casa, que ainda não foi marcado pela CBF. Se o Fortaleza vencer o Mirassol hoje, e se Deus quiser isso vai acontecer, o Leão vai aos 18 pontos, mas permanecerá na vice-lanterna, porque o Juventude, que também já tem 18 pontos, tem 5 vitórias. O Fortaleza com 4 não ultrapassaria a equipe gaúcha, que tem um saldo de gols pior do que o nosso. E tem um detalhe, o Juventude joga hoje também contra a equipe do Botafogo, também às 18h30, dentro de casa. Então, é vencer o Mirassol e, claro, secar os outros adversários. O Grêmio já empatou ontem com o Ceará, estacionou nos 24. Enfim, vamos dar uma olhada aí como é que tá a tabela, porque não é só ganhar, temos que olhar também para os outros adversários. Agora, claro, se o Fortaleza conseguir ganhar e meter uma sequência de vitórias, as chances são bem maiores, como aconteceu em 2022, de ir saindo da zona de rebaixamento aos pouquinhos e, se Deus quiser, nunca mais voltar. Então, ganhar do Mirassol, olhar para os jogos do Juventude, do Vitória e também do Vasco e, por que não, do Santos, né? Praticamente todo mundo joga fora de casa. O Vitória joga fora de casa contra o Flamengo, o Sport contra o Palmeiras, o Santos contra o Bahia, o Juventude é o único que joga em casa contra o Botafogo. Ainda tem o Corinthians ali, viu? Que tem 22 pontos na 14ª colocação, enfim, dando sopa, joga fora de casa contra o Vasco. Vamos ficar de olho na tabela, que essa é uma tabela onde a grande parte dos times concorrentes do Fortaleza contra o rebaixamento jogam fora de casa, apenas o Fortaleza e o Juventude jogam em casa, então precisamos vencer esse jogo de hoje. Mas antes da gente falar um pouco sobre essa partida, trazer a provável escalação do Lion, algumas definições de arbitragem que a gente precisa ficar de olho demais hoje, deixa eu trazer uma atualização de mercado. E aí eu quero te lembrar o seguinte: quem assistiu o vídeo de ontem aqui do Expresso Tricolor sabe que eu falei exatamente isso aqui. Porque agora eu vou trazer o trecho para provar para vocês que eu falei a informação no vídeo de ontem. Prestem muita atenção. Segundo informações, o acordo está muito perto de ser concretizado. E aí vai o Luquinhas para o torpedo e vem o Guzmán para o Fortaleza. Resta saber se vai ser de fato uma troca de um pelo outro e como que vai ficar as questões financeiras relacionadas aos dois atletas. Se é que vai existir, né, alguma compensação financeira para lá, alguma compensação financeira para cá. Vamos aguardar para ver o que de fato irá acontecer. Lembra que eu trouxe isso ontem? Pois é, aqui a gente prova com a informação, tá? Eis que saiu uma atualização envolvendo compensação financeira. Primeiro, a informação era de que o torpedo havia pedido cerca de 2 milhões de dólares, cerca de 10,8 milhões de reais, ou seja, quase 11 milhões, mais o Luquinhas em troca do Guzmán.
Tava cheirando muito estranho esse papo de só trocar jogadores, né? Guzmán pra cá, Luquinhas pra lá. Logo o Guzmán, que é um jogador considerado caro para os cofres do time russo, um investimento de peso, destaque no futebol colombiano, já foi até anunciado pelo Cruzeiro, mas a negociação não avançou um tempo atrás. Tava me cheirando estranho esse papo de troca, né? Só que aí, meu amigo, veio a lapada, 10,8 milhões, quase 11 milhões de reais. E segundo informação do Jesus Davi Salcedo, ele que é jornalista esportivo e também setorista, tá, do mercado sul-americano, a informação é a seguinte: após uma longa espera, tudo está pronto para a apresentação oficial de Jason Guzmán com o Fortaleza, que será anunciado pelo clube brasileiro nos próximos dias. Por quê? Houve um pequeno atraso. E qual era o atraso? Ele foi finalmente vendido por 2 milhões de dólares mais um jogador. Então, essa é a atualização do setorista sul-americano Jesus Davi Salcedo. Ele já trouxe algumas outras informações do mercado sul-americano aqui e nós repercutimos em vídeo no Expresso. Então, vamos ver, né, se de fato isso procede, se de fato o Guzmán vai ser anunciado e se quando for anunciado, na matéria no site oficial do clube vai ter essa informação de que o jogador foi comprado por quase 11 milhões de reais, mais o Luquinhas, né? O Boeck disse que a pendência era só a questão do Luquinhas. Ele não entrou em detalhes com relação ao lado financeiro. Então, na teoria, ele não está errado, né? Ele apenas omitiu a situação. Meus amigos, às vezes a transparência pesa, viu, no Fortaleza. Não sei que medo é esse de dizer que tá gastando dinheiro para comprar um jogador. Agora, um jogador que já tá treinando há não sei quantas semanas, bem 3, quase um mês, mas não jogava desde maio. Então tomara que ele possa estar apto, pelo menos perto de estar apto, para reforçar o Fortaleza. Quero tua opinião sobre esta situação. Será que procede? Será que não procede? Bom, trouxeram a informação, saiu uma atualização e eu fui conferir com uma outra fonte que também está por dentro dessa negociação e ela me disse: PM, Fortaleza vai pagar o valor ao Torpedo pelo Guzmán. Então, eu tenho duas fontes confirmando essa situação. Não é possível que isso aí caia. É possível sim. A gente sabe que as coisas mudam muito no mercado. Vamos ficar de olho e torcer para que de fato seja o melhor para o Fortaleza. Beleza? A gente traz uma atualização para vocês assim que surgir nas próximas horas ou quem sabe mais tardar amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, com uma vitória do Fortaleza. Beleza? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Turma, Alanzinho titular. Pois é, o Renato Paiva já sabe que terá vários desfalques para esse confronto contra o Mirassol, mas também ganhou 2 reforços, além dos 2 contratados, o Pablo Roberto e o Pierre, que estão à disposição, já serão relacionados para o jogo de hoje, mas não devem ser titulares. Isto porque o Matheus Pereira retornou, o Pochettino também voltou a ficar à disposição, então são 2 reforços mais 2 contratados, 4 reforços para esse jogo de hoje, apesar das baixas de Moisés, Breno, Kusevich, o Herrera deixou o último jogo com dores e virou dúvida, o Breno Lopes que está fora, o Kevin Andrade, o zagueiro Brites. Dito isto, lembrar que o Paiva afastou 5 jogadores, alguns eram titulares, casos de Zé Wellison foi pelo menos no último jogo contra o Vélez, o Davidson, 6 jogos com o Paiva dos 7, e o Martínez, que também jogou algumas partidas com o Renato Paiva e era um titular recorrente, digamos assim. E aí o Fortaleza, meu amigo, se montou da seguinte forma, segundo o GE. Elton Leite, Tinga, Gustavo Mancha, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Matheus Pereira e Luca Prió, Marinho, Alanzinho e Lucero. E aí, para ilustrar para vocês aqui, eu vou trazer o Tactical Pad. E aí eu quero saber de vocês, você gosta dessa escalação? Lembrando que é o que tem. Eu conheço o Paiva há pouco tempo, treinando Fortaleza, assim como vocês, e não vejo ele testando os caras de imediato, não. Esses que chegaram agora. Eu acho que ele vai ver como que tá o Matheus Pereira, e se o Matheus Pereira realmente estiver bem, ele deve pôr o Matheus Pereira como meio de campo que tem dado certo, que é junto com o Lucas Sacha e o Luca Prió. E aí, caso esses caras cansem, tem o Pablo para entrar no lugar do Lucas Sacha e o Pierre para entrar no lugar do Matheus Pereira. Fora o Pochettino, que pode entrar no lugar do Luca Prió. Então dá para trocar todo o trio de meio de campo no segundo tempo e promover as estreias dos recém-contratados. Sistema defensivo não tem jeito, vamos ter que ter 2 zagueiros canhotos,
jogando um em cada lado, não tem pra onde correr, infelizmente. Ele não vai arriscar colocar o Cristóvão, zagueiro da base. Então, meu filho, é Gaston Ávila e Gustavo Mancha, acabou. Resta saber quem vai ser o canhoto, quem vai ser o destro, né? Porque os dois são canhotos. Então, quem é que vai jogar na direita? O Ávila ou é o Mancha? Eu aposto no Mancha, tá? E o Ávila na esquerda pra reforçar ali o Diogo Barbosa, que deve ser o lateral titular. O Tinga deve ficar com a lateral direita. E no ataque, Marinho deve retornar. O Lucero deve ser o centroavante. Deve ganhar a disputa com o Barreiro, que pode entrar no segundo tempo. E o Alanzinho será o titular no lugar do Breno Lopes. Dependendo da condição do Herrera, pode entrar no segundo tempo no lugar do Alanzinho. E aí, curtiu a escalação? Deu valor aí? Acha que tá bom? Faria alguma troca? Se sim, comenta aqui abaixo. PM, eu não gostei dessa escalação. Quero trocar jogador X por jogador Y. Comenta aqui abaixo que o teu feedback é muito importante pra gente, beleza? E o Mirassol? O Mirassol vem disposto a aprontar contra o Fortaleza, assim como aprontou contra o Ceará no Castelão. O técnico, que eu nunca sei direito o nome, Rafael Guanaés, eu não sei como é que é o sobrenome, com todo respeito ao técnico do Mirassol. Ele tem João Vitor voltando de suspensão e o Gabriel continua fora. O Leão Paulista também pode ter mudança no ataque para o jogo contra o Fortaleza. A provável escalação, já que outra troca esperada é a entrada do atacante Negueba, que fez o golaço diante do Cruzeiro no último jogo pelo Brasileirão, deve ser Walter no gol, Lucas Ramon, João Vitor, James e Reinaldo, aquele, Neto Moura, bom jogador, José Aldo e Danielzinho, Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Lembrando que o Mirassol é o sexto colocado do Brasileirão com 29 pontos, 14 fucking pontos a mais do que o Fortaleza. É inacreditável a campanha do Mirassol, né? Faz um grande campeonato brasileiro. Tomara que o Leão consiga fazer uma boa partida, ou mesmo que jogue mal, consiga vencer, porque o resultado daqui pra frente é o que importa. A arbitragem definida. Quem apita será o baiano Bruno Pereira Vasconcelos. Já começo a me benzer aqui. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Alessandro Álvaro Rocha e Luanderson Lima dos Santos. E aí vem a bomba. Quem será o VAR? Será ele? Wagner Helwey. Meus amigos, tá daquele preço a arbitragem hoje, né? Esse árbitro aí já não é lá essas coisas todas, baiano, e aí me metem o Wagner Helwey no VAR. Ah, meu amigo, vamos rezar aí para que esse trio de arbitragem mais o VAR não atrapalhem o jogo e não ferrem com o Fortaleza e também não com o Mirassol, para que seja um jogo justo, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Para a gente caminhar aqui para os finalmente, galera, saiu uma informação importante que a CBF antecipou o fim da Série A e adiou a final da Copa do Brasil. A CBF confirmou ontem alterações no calendário do futebol brasileiro em 2025. A principal mudança envolve o Campeonato Brasileiro, que terá seu término antecipado para o dia 7 de dezembro, 2 semanas antes da data inicialmente prevista, que era 21 de dezembro. Por outro lado, a Copa do Brasil foi prorrogada, as semifinais e a final serão realizadas após o encerramento do Brasileirão. Os jogos decisivos das semis acontecerão 10 e 14 de dezembro, enquanto a grande final será disputada nos dias 17 e 21 do mesmo mês. Antes da alteração, a competição estava programada para acabar em 9 de novembro. Segundo a entidade, a reformulação busca abrir espaço para a participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental, caso alguma equipe nacional conquistar a Libertadores esta temporada. Vale ressaltar que não há mais times disputando ao mesmo tempo a Libertadores e a Copa do Brasil. O último desta condição foi o Botafogo, eliminado pela LDU. Então, ia terminar dia 21, agora vai terminar no dia 7 de dezembro o Brasileirão. Eu achei melhor, porque estava muito espaçado as datas, né? Tem gente que pode pensar assim, mas PM, não era melhor o time ter um jogo por semana para descansar mais? Tudo bem, eu até concordo, mas jogo quarto e jogo fim de semana é mais legal. Acho que entra num ritmo, numa frequência maior para terminar o campeonato. Eu penso assim, né? A produção de conteúdo também é maravilhosa, né? Mas o que importa é o clube. Tomara que o Fortaleza esteja bem na reta final para evitar esse rebaixamento, se Deus quiser. Curtiu as informações deste vídeo? Já sabe, comenta a sua opinião sobre todos os temas aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o hype também, comenta aqui abaixo a sua opinião sobre os temas do vídeo e não esquece de colar na nossa jornada esportiva ao vivaço a partir das
15h30, se eu não estiver enganado. Aí tem o Prezão do lado de fora com a Guigui, jornada esportiva com o professor e o Éder Pé de Gelo. E teremos, obviamente, o pós-jogo logo na sequência. 3h15, tá? 15 minutos antes do que eu falei, a gente vai estar ao vivo. Valeu, falou e tamo junto!